Fala galera, como é que vocês estão aí? Todo mundo usando por aí? Moçada, na videoaula de hoje nós vamos falar sobre o ponto médio na geometria analítica. A gente sabe que o ponto médio é aplicado em vários conceitos. Aqui na geometria analítica não vai fugir muito disso daí não, então vem comigo. Repare que eu desenhei para você um plano cartesiano, eixo das abscissas, lembra? Eixo X e o eixo das ordenadas, que é o eixo Y que nós temos aí, abscissas ordenadas. Eu desenhei também para você dois pontos, o ponto A e o ponto B. Ponto A de coordenada XA, YA, ponto B de coordenada XB, YB. Moçada, se eu quero saber o ponto médio, quer dizer, bem no meio aí desses pontos, eu vou considerar um ponto M, né? Vamos chamar que esse ponto vai ser o M. Muito comum aí, chamar de M de médio, né? E aí, galera, esse carinha, ele vai ter, deixa eu pegar minha régua, né? Pega minha régua. Então, ele vai ter um parzinho começando pelo X e um outro carinha começando pelo Y. É meio óbvio que a gente vai ter o nosso par ordenado. Então aqui vai ser o XM e aqui será o meu YM, X médio e o Y médio aí bonitinho, tá? Então esse é meu ponto médio. Agora, como é que eu represento matematicamente ele? Galera, o X médio, na verdade, se você for observar aqui, ó, ele é uma relação, né, entre esses dois. A mesma distância daqui até aqui é a mesma desse ponto até esse. Logo, o meu x médio ele vai ser a soma do xa com o xb e eu vou dividir por 2. Né? Então, o x médio ele fica xa mais xb dividido por 2. E o meu y médio, galera, é a mesma coisa, né? Essa distância daqui até aqui é a mesma de cima para baixo, né? A mesma coisa. Então, eu posso escrever que o y médio ele é o YA mais o YB, isso daqui dividido por 2. Então, galera, tá aqui mostrado para você, apresentado aí para você como é que faz para calcular. Muito simples, muito fácil, né? A gente sabe isso daqui, por exemplo, vocês estudantes fazem isso direto. Vocês têm dois professores numa disciplina, soma a nota de um, soma a nota do outro, divide por 2, você tem sua média. Vamos fazer exercício? Galera, vamos então para esse primeiro exercício que é do EAR, né, Escola de Especialistas da Aeronáutica. Diz assim, um triângulo ABC, o ponto médio, opa, grifa aí, né, ponto médio, do lado AB, do segmento de reta AB, é o M, que tem coordenadas em x4 e y3. Se as coordenadas de B são ambas iguais a 2, então o B ele vale 2, 2, hein, moçada? Então as coordenadas de A são, vem comigo, eu já desenhei aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Eixo das abscissas, eixo X, e o eixo Y, que é o das ordenadas. Moçada, vamos colocar aí os caras, né? Então eu tenho as coordenadas do B, 2, 2, né? Vou fazer mais ou menos aqui, ó, 2. Então aqui também seria o 2. Então coordenadas 2, 2, deixa eu fazer mais para cá, né? Fazer bem rapidão, não vou usar régua, não precisa, né? Olha lá, não ficou torto, tá bom. Então esse é o ponto B. E aí a gente tem, galera, o ponto M, que ele vale 4 e 3. Tá? Então o meu ponto M, ele vai valer 4 e 3. Então vou fazer mais ou menos aqui, ó, 4 e o 3 está mais para cá, né? Um pouquinho para cá, ó. Desse jeito, vem para cá, legal. Então meu ponto B, né? Vou até deixar aqui bonitinho para você, meu ponto M e provavelmente o A está mais para cá. Né? Então, aqui seria o meu XA e aqui seria o meu YA, né? Vamos supor, tá mais ou menos aqui, tá? Como é que eu sei? Né? Como é que eu sei esses pontos? Aliás, eu sei, né, se eu pegar uma reta, né, como é um segmento de reta, esses carinhas era para me dar mais ou menos aqui assim, né? Ó, desse jeitão aqui. Então, deixa eu dar uma descidinha até aqui. Esse cara ficou um pouquinho para cima, né? Vamos deixar o YA mais ou menos aqui, ó. Fazendo de olhômetro, né? Olha lá, ó. Legal. Então aqui é meu A. BMA, certo? O M é o médio, o B e o A são os extremos. Moçada, não tem erro, né? Você pode fazer com o próprio olho. Não precisa nem da equação, eu vou te mostrar. Isso aqui é a diferença de 2 unidades, né? Então daqui para cá você tem 4 e 2, 2 unidades. Com certeza daqui para cá você tem 2 unidades também. Então esse meu x vai valer 6, não tenha dúvida disso.
tá? Se quiser já deixa marcado. Aqui, né, galera, ó, é uma unidade, daqui para cá, com certeza daqui para cá é uma unidade também. Então, o YA vai valer 4. Pronto, no teu exercício, só no visual. Agora, eu quero te provar como é que você faz isso com as equações, né? Nós sabemos que o x médio ele é igual ao xa mais o xb dividido por 2, certo? O x médio, no caso, vale 4. Então, 4 é igual ao xa, que eu não sei, o xb, no caso, vale 2, dividido por 2. Se eu multiplicar esse cara com esse, vai ficar 2 vezes 4, 8, né? Então, xa mais 2, pega o 2, passa para lá, você vai concluir que o xa vai ser 8 menos 2, 6. Legal! Então, o nosso ym vai seguir a mesma linha de raciocínio. O ym vai ser igual ao ya mais o yb dividido por 2. O ym, galera, ele vai valer, no caso aí, 3, né? Opa, 3. O ya é o ya, o yb, no caso, vale 2, dividido por 2. 3 vezes 2, isso daqui vai dar 6, é igual ao ya mais 2, passa para lá. Então, o ya vai ser igual a 6 menos 2, 4, resultando no que a gente havia dito. Você não precisava fazer nada disso, só de visual ali, você já responderia essa questão. Galera, vamos pro próximo? Galera, exercício 2 é o exercício da FEI. Ele fala assim, ó, o simétrico, quer dizer, o ponto que vai ser muito parecido com ele, do ponto A, 1 e 3, em relação ao ponto P, 3 e 1, galera, presta atenção. Quando ele fala simétrico, a gente já imagina que isso daí vem lá da física ou vem lá da química, né? Simetria, a gente sabe que existe muito. Por exemplo, a nossa mão esquerda, ela é simétrica à nossa mão direita. Então, se tivesse um espelho aqui na frente, você vai enxergar o lado direito como o lado esquerdo, né? Exatamente igual a isso. Imagina como se fosse um espelho. Quem faz o papel do espelho aqui? Seria basicamente assim, ó. Você tem esse ponto A, tá? Você tem esse ponto P e você tem o simétrico a ele, que eu vou chamar de A', tá? Pode ser assim, ok? Ou pode ser um ponto B, tanto faz. Geralmente a gente costuma colocar a linha. Então, esse ponto P, ele é como se fosse um espelho. E por isso, ele vai exercer a função de ponto médio. Ele é o meio. A gente sabe quando a gente está no espelho, né? Por exemplo, eu estou aqui de frente para vocês, né? Essa distância minha até a câmera está me gerando uma imagem lá atrás, né? Então seria a simetria. A ideia de um espelho aí para vocês, tá? Seria basicamente isso. Então esse ponto P ele age como um ponto médio, o espelho que a gente tem aí. O espelho sempre é um ponto médio, ok? Bom, feito isso, moçada, eu vou apagar isso aqui para a gente ganhar um pouquinho de espaço. Basicamente o que a gente vai calcular é o ponto médio. Então vamos lá, ó. X médio, deixa eu colocar aqui, ó. X médio vai ser igual ao xa mais o xa', que é o simétrico a ele, dividido por 2. Como eu falei para vocês, esse x médio aqui é o xp, né? São as coordenadas em x do ponto P. A coordenada em x é esse 3. Então eu vou escrever aqui, ó, 3 é igual, o xa vale 1, o xa' eu vou descobrir, né, que é o simétrico, dividido por 2. Vou multiplicar esse 3 com o 2, né? Então vai ficar 6 é igual a 1 mais xa'. Vou pegar esse 1 e passar para a esquerda. Então o meu xa' vai ser igual a 6 menos 1. Logo, o meu xa' vai ser igual a 5. Pronto. Descobri a coordenada em x simétrica. É o ponto 5. Mas agora eu preciso calcular em y também, né, moçada? Então vamos lá. Em y é a mesma coisa. O meu y médio, ele é o ya mais o ya' dividido por 2. Já falei para vocês que esse meu y médio, no caso, vai ser a coordenada em y do ponto P, que funciona como um espelho, tá? Então a gente tem que esse cara vale 1, é igual ao ya, que aí, eu tenho o ya, né, que ele vale 3, mais o meu ya' dividido por 2. Vou multiplicar esse 1 com esse 2, então vai dar 2 é igual a 3 mais ya'. O 3 passa para lá, então cuidado aqui, hein? Vai ficar 2 menos 3, então negativo, hein?
o y' valerá menos 1. Pronto. Então, as coordenadas desse meu ponto simétrico, elas são, desse meu ponto A', ele vai ser 5 e menos 1. Ok, galera? Bem fácil, não? Mas questão bem tranquila. Vamos para a próxima? E olha lá, galera, para a gente finalizar então essa videoaula, a questão de número 3 da FGV para fechar com chave de ouro. Olha lá, ó. E um paralelogramo, eu recomendo, se você não sabe o que é um paralelogramo, dá uma pesquisada. Aquela figura mais ou menos assim, ó, com lados paralelos, certo? Fica desse jeitão bonitinho. Então, em um paralelogramo, olha lá, as coordenadas de 3 vértices consecutivos, então em sequência, né, são respectivamente 1, 4, 2, negativo e 6, 0 e 8. Repara que não tem um quarto, né? A soma das coordenadas do quarto vértice é... Bom, primeira coisa, vamos colocar aqueles 3 pontos aqui no nosso plano cartesiano. O primeiro ali, ele vale 1 em x, 4 em y, tá? Então, bora lá. Vai ficar 1 em x, vou colocar mais ou menos aqui, ó. Então, 1 e aí 4 bonitinho a gente sobe aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Mais ou menos aqui, ó. 1 e 4. Deixa eu fazer com a régua, né, para a gente ganhar e deixar o desenho mais bonito. Vem para cá e vem para cá. Então, esse primeiro ponto aqui. O segundo, ele vale menos 2 e 6. Então, mais ou menos aqui, ó, menos 2. E o 6 vai estar um pouquinho mais acima ali, né, ó. Então, ele fica mais ou menos, vamos supor, aqui, ó. Então, olha lá, esse carinha vem para cá e esse cara vem para cá. Legal. Então, aqui seria menos 2 e 6, outro pontinho aí bonitinho. O último que está faltando é 0 em x, tá? 0 e 8 em y. Então, aqui seria o 6 e aqui o meu ponto 8 para fechar. Seria basicamente esses 3 pontinhos. Como eu sei que isso aqui é um paralelogramo, galera, fica bem interessante você continuar o desenho. Né? Como assim continuar, professor? Ué, vamos fazer o contorno dele aí, né? Deixa eu pegar até outra caneta aqui. Então vamos pegar essa laranja. Ó, eu vou unir os pontos, né? Então eu vou unir eles aqui bonitinho. Esse cara com esse cara com esse. Vou manter essa mesma proporção e vou manter essa mesma proporção aqui, ó. Esse cara aqui vem para cá. Legal. Então, meu paralelogramo está mais ou menos desse jeito, moçada. Eu preciso calcular justamente esse carinha aqui, né? E preciso calcular este carinha aqui, tá? Então, a gente já sabe basicamente esses 6, né? Que em y ele vai dar 6. Tem que estar na mesma linha, né? Para ser o paralelogramo, lados paralelos. E esse carinha aqui eu não sei qual que é o valor desse x, que eu vou chamar aqui de x, e aqui vai ser o meu y. Bom, eu sei então que o meu y, ele realmente vai dar 6, tá, galera? Não tem muito erro aí, não. O y, ele tem que estar na mesma linha. Agora, uma coisa interessante, tá? Eu sei que o meio disso daqui, moçada, esse carinha com esse, ó, unindo esses pontos, eu tenho esse ponto médio aqui, tá, galera? Esse meu ponto médio, ele vai me dizer muita coisa, tá? Por que vai me dizer muita coisa? Eu sei que o meio, ele tem que ser obrigatoriamente o meio entre esses dois e entre esses dois aqui. Vou chamar de A, vou chamar de B, vou chamar de C e aqui vai ser meu ponto D, certo? Lembrando que o meu ponto A tem coordenadas 1 e 4, o meu ponto B tem menos 2 e 6 e o meu ponto C, ele tem coordenadas 0 e 8 e o meu ponto D tem coordenadas x e y. Eu preciso calcular justamente isso, tá? Voltando à ideia. O meio, galera, esse meu ponto médio tem que ser igual para esses caras e para esses caras, tanto em x quanto em y. Essa é a sacada desse exercício. Então, se você concordar, essa distância tem que ser a mesma dessa para ser a figura paralelogramo. Se você não sabe o que é um paralelogramo, volta lá e estuda ele para ficar mais fácil. Então, o que eu falei para vocês é o seguinte: o meu meio, né? Ou seja, o XA mais o XC, esses caras aqui, ó, o meio dividido por 2, estou dizendo esse cara aqui relacionando esses dois.
tem que ser igual ao meu xd, né, esse outro cara, mais o xd dividido por 2. Moçada, quando tem um igual e só tem caras basicamente iguais, esse com esse some, né? Então eu vou ter que o xa mais o xc vai ser igual ao xb mais o xd. O xa no caso vale 1, o xc no caso vale 0, o meu xb em questão vale menos 2 e o meu xd eu chamei de x. O menos 2 passa para lá, 1 mais 0 dá 1, né? Então vai ficar 1 mais 2, isso daqui é igual ao x, logo x é igual ao 3, ok? Então meu x vale 3. A mesma coisa para te provar o y. Então vamos fazer agora com o y, tá galera? A mesma coisa, só vai mudar de x para y. Vamos ver o que acontece aí, galera, para finalizar. Então bora lá. Vamos ter então YA. Então YA como C, né? Mais o YC dividido por 2. Isso daqui tem que ser igual ao YB mais o YD dividido por 2. Mesma coisa, 2 está para 2, não vai mudar em nada, cancelar esses dois caras. Então eu vou ter que o YA mais o YC é igual ao YB mais o YD. O YA em questão vale 4, o YC vale 8, o meu YB, galera, vale 6 e o meu YD vale Y. 4 mais 8 dá 12, né? Então 12 é igual a 6 mais o Y. Então passo o 6 para lá, vai ficar 12 menos 6. Isso vai me resultar em 6, como já sabíamos, né? Logo, as coordenadas desse meu ponto D são 3 em x, 6 em y. E 3 mais 6, moçada, concluindo a questão, isso daqui dá 9, porque ele pedia a soma, né? A soma das coordenadas do meu quarto vértice. Moçada, grande abraço e até o próximo.